Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 27 de novembro a 3 de dezembro. Começamos com o dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A devoção a Nossa Senhora das Graças teve início em 1830, com as aparições da Virgem Maria, a piedosa e humilde Santa Catarina Labouré, na época freira do convento das Filhas de Caridade. Ao todo foram 3 aparições que aconteceram no convento das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, na França. A primeira aparição aconteceu no dia 18 para o dia 19 de julho de 1830. A segunda, no dia 27 de novembro de 1830. Nossa Senhora apresenta nesta aparição, no dia 27 de novembro, a Medalha Milagrosa, também a jaculatória, Medalha Milagrosa. A jaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa jaculatória não é humana, foi Nossa Senhora que deixou, juntamente com o sacramental, a Medalha Milagrosa. A devoção a Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa está presente no mundo inteiro, devido à propagação da devoção realizada pelos padres lazaristas, pelas Filhas de Caridade e por toda a família vicentina. E nós temos muitos sacerdotes religiosas que divulgam a devoção a Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. Aqui eu quero lembrar especialmente o Padre Gabriel Vilaverde, que idealizou o apostolado da Medalha Milagrosa, e a gente aqui faz parte desse apostolado com muita alegria. Já no dia 28 de novembro, dia de Santa Catarina Labouré, da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Acabei de falar, Santa Catarina Labouré nasceu em Foingles-Montiers, uma aldeia da Borgonha, na França, em 2 de maio de 1806. Seu pai era Pedro Labouré e sua mãe Luísa Madalena Gondard. Catarina era a 9ª filha do casal. Moravam no campo, tinham amor ao trabalho e à simplicidade da vida. Em 21 de abril de 1830, Catarina entra no noviciado das Filhas da Caridade, da Rua do Bac, em Paris, após seu pai lhe dar permissão para sair de casa. Aconteceu que, em 19 de julho de 1830, sua vida se entrelaçou mais intimamente com os mistérios de Deus, pois a Virgem Maria começou a aparecer a Santa Catarina, a fim de enriquecer toda a Igreja e atingir o mundo com sua Imaculada Conceição. Muito bonita a história de Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina Labouré e também da Medalha Milagrosa. No dia 29 de novembro, dia de São Francisco Antônio Fasani, um verdadeiro ministro franciscano. São Francisco Antônio nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. Seu nome de batismo era Giovanniello. Seus pais, Giuseppe Fasani e Isabella della Monaca, tiveram a alegria de vê-lo crescer, dotado de promissores dons morais e intelectuais. Seus estudos tiveram início no convento franciscano dos frades menores conventuais de Lucera, onde a compreensão sobre sua vocação tornou-se mais clara. Demonstrando o desejo de seguir a vida apostólica e evangélica, assim que entrou para a ordem dos frades menores conventuais, assumiu os nomes dos santos Francisco e Antônio. Acometido por uma enfermidade, ele queria oferecer sua morte ao Senhor com um espírito de alegria, com a mesma expressão que dedicou toda a sua vida a ele. Morreu em 29 de novembro de 1742. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Francisco, após rituais fúnebres, nos quais toda a Lucera participou com o grito: Nosso Santo Padre, Mestre, morreu. No dia 30 de novembro, dia de Santo André, um apóstolo de Nosso Senhor. Santo André nasceu em Betsaida, no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. De início, foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e, com São João, começou a segui-lo. Santo André é reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado, primeiro a escutar o apelo ao Mestre. Pedro, conduzes, possamos ao céu chegar guiados por tuas luzes. Apóstolo da coragem e da alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia,
onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, por volta do ano 60. A cruz de Santo André, a qual recebeu do santo este elogio: Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens, entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Santo André, o apóstolo. No dia 1º de dezembro, dia de São Carlos de Foucault, o exemplo de conversão. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos 6 anos, ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Marie, sob os cuidados do avô. A formação cristã recebida na infância permitiu-lhe fazer sua primeira comunhão em 1870. Distante da fé, São Carlos de Foucault era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. Olha só. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela sua vocação: seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na diocese de Vivers, na França. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, ele foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro da sua vida. Dia 2 de dezembro, dia de São Silvério, o Papa Mártir. Nascido em Frosinone, na Itália, era filho do Papa Hormisdas, que havia se casado antes de se tornar membro do alto clero. Isso era na época possível. Silvério entrou para o serviço da igreja em abril de 536, após a morte do Papa Gápito. Foi eleito mesmo com o descontentamento de muitos que não o queriam como Papa, pois na época ele era apenas um subdiácono, um ofício religioso considerado muito baixo para ter acesso ao trono de Pedro. Entretanto, o rei Teodato, com uma ameaça, impôs a sua eleição, restando ao clero aceitar apenas. Uma das maiores opositoras de São Silvério foi Teodora, esposa do imperador oriental Justiniano, partidária dos monofisistas, uma doutrina teológica desenvolvida entre o ano 400 pelo arquimandrita Eutíquio, que nega a natureza divina de Cristo. Era uma heresia, Teodora havia escolhido para sucessor de Agápito o seu pupilo, Virgílio. Na tentativa de acabar com o cisma entre as igrejas neste território, Silvério decidiu abdicar e, aproximadamente um mês, em 2 de dezembro de 537, ele morreu. Foi declarado santo padroeiro da sua cidade, Frosinone, na Itália. Tempos difíceis, E 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, grande propagador do Evangelho. A igreja, que na sua essência é missionária, teve um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente no século XV e XVI. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em 7 de abril de 1506, de família nobre. Seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra. Ambicionando a China para Cristo, Francisco encarou o país como uma nova terra de missão. Em 1552, chegou à ilha de Zhangchuan, onde tentou embarcar para a cidade de Cantão, mas foi acometido por uma forte febre e cansaço. Ele faleceu no dia 3 de dezembro de 1552. 2 anos após sua morte, seu corpo íntegro foi transladado para a igreja de Bom Jesus de Goa, na Índia, onde é venerado. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Sua missão foi grandiosa, e se colocássemos em uma linha suas viagens, daríamos 3 vezes a volta à Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1927. Muito bem. Só que Santa Teresinha do Menino Jesus nunca saiu do convento, Interessante.
Os Santos da Santa Igreja Católica traz os textos do site católico cançãonova.com. Santo do Dia, uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz resumido. Quem quiser e puder, pesquise a vida dos santos, que você não vai se arrepender. Para encerrar o quadro, vamos ouvir a música do Salmo 79, da liturgia do dia 3 de dezembro. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheios de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Vamos ouvir a música.